Dando continuidade na última lição, semana passada nós iniciamos aqui sobre atitudes dos líderes, né? E nós falamos que bons líderes têm boas estratégias. A importância de nós estarmos sempre buscando uma boa estratégia para conduzir a nossa célula, a nossa liderança. Bons líderes oram diariamente pela sua célula e levam a célula a orar. Sem oração não há poder, sem oração as coisas não acontecem, a gente faz na força do braço. Então no mundo espiritual as coisas acontecem através da oração, muito mais do que da ação. A ação ela prossegue, ela vem após a oração, tem que ter ação, não é só orar, mas muitos ficam nessa, não é só orar e aí nunca ora. Então precisa orar, ouvir de Deus e executar. E levar a célula também à oração. Bons líderes não são centralizadores. Então o líder ele delega as funções. Ele coloca pessoas para fazer na célula, né? Conduzir o louvor, orar, conduzir o compartilhar. Precisa estar sempre distribuindo as tarefas. Falamos também que bons líderes preparam-se para as reuniões e buscam serem cheios do Espírito Santo. Então não é chegar no improviso, na correria do trabalho, vai ler a lição ali na hora que vai ministrar a célula, precisa preparar-se antes. Ainda que seja um assunto que você domine, ainda que você ouviu a mensagem aqui no domingo e entendeu tudo, você precisa buscar o enchimento do Espírito Santo para você ter algo a oferecer para aquelas pessoas que estão ali. De repente não é nem você que vai conduzir o compartilhar, você delegou aquilo para alguém. Mas a unção que está sobre a tua vida vai trazer um clima diferente na célula. Afinal de contas, a unção está sobre a liderança da célula, com uma barba de Arão que desce, que escorre, que vai até as orlas dos seus vestidos. Então é o mesmo princípio. Você sendo cheio do Espírito Santo, a tua célula vai desfrutar disso também. Bons líderes entendem que são os pastores da sua célula. Então, no sentido da palavra de pastoreio, você cuidar, não é o título de pastor, mas é a função, é o cuidado, é ver a necessidade, é se preocupar, se está doente, se faltou, porque faltou, se está precisando de alguma coisa, né? Fazer ali, cuidar da alma, do corpo e do espírito da pessoa. E bons líderes não temem o fracasso. Então, saiba que fatalmente nós fracassaremos. Uma hora ou outra você fracassa, mas o fracasso ele serve para a gente se aprimorar e crescer. Então, a gente não pode parar por causa do fracasso e nem ter medo dele. Hoje a gente deve terminar essa parte aqui, atitudes funcionais para líderes vencedores. Então, hoje a gente, espero, em coisa de 2-3 horas a gente terminar isso aqui. Primeira coisa, você sempre se assusta, né? Primeira coisa, uma atitude funcional. Por que funcional? Porque é algo que você faz, né? Tem uma função, não é teórico, é funcional. Para líderes vencedores, preste contas, seja um prestador de contas, não ande individualmente, não, você precisa prestar contas. Preencher o relatório da célula, vai lá na internet, toda reunião, coloca lá quem veio, quem não veio. É só isso que a gente tem hoje, de prestação de contas da célula, e está errado, a gente precisa ter mais. Na verdade, existe um relatório de célula que a gente ainda não implementou, onde você vai fazer ali um descritivo, né, de quem você está orando embaixo, né, da célula. Tem as pessoas que não estão indo mais, que a gente nunca deixa de orar pelas pessoas que foram uma vez e não estão indo mais, e outras coisas que vão ser acrescentadas. Então hoje a gente sente a dificuldade apenas de ter uma prestação de contas da liderança de quem está indo frequentemente na célula. Qual é a grande importância disso? O presbitério saber qual é o termômetro de como está a frequência da célula. Então é muito importante esse relatório ser preenchido. Seja assíduo às reuniões de discipulado. Então os líderes aí já têm sido acompanhados aí num discipulado. Não falte, não arrume outro compromisso.
Coloque isso como prioridade. Se não puder, preste conta. Por quê? Não pode. Porque isso é um sinal de respeito. Precisamos estar alinhados. Essas reuniões têm que acontecer para que haja saúde no relacionamento. E, por fim, quando você planeja uma coisa diferente, né? Sei lá, quer fazer um retiro com a célula, quer ir para passar um dia no Semucan, um dia numa chácara, fazer alguma coisa, né? Mudar o local de reunião, que nem a gente fez recentemente lá na casa do Cido, né? Tem que estar todo mundo sabendo, prestar conta disso, para que, né, a coisa não aconteça a revelia, né? Ninguém está sabendo, de repente chega alguém lá na célula, o supervisor vai lá e não tem ninguém na célula. Então precisa estar tudo de acordo, né? Mudança de local da reunião, a multiplicação propriamente dita, comunique com antecedência e decida junto com os seus supervisores, tá? Então, prestação de contas de uma forma geral, ela é esperada de toda a liderança. Então, você tem alguém que lidera também a tua vida. Eu não vou mais usar a palavra que está acima de você, porque Jesus, ele colocava que o maior é aquele que está abaixo, é o servo de todos. Então, alguém lidera você, foi colocado como responsável sobre a tua vida, mas é o seu par, é alguém que você presta conta. Então, eu presto conta para o presbitério, vocês prestam, um presta conta para mim, outro presta conta para o pastor Mário, mas um presta contas para os outros. É importante nós termos esse retorno para saber como estão as coisas, tá? Não vir no domingo, para um líder, é muito sério, precisa prestar contas. Olha, não fui no domingo porque eu viajei. Glória a Deus, irmão. Viaje, Deus te abençoe, vai desfrutar, vai descansar. Mas a gente precisa estar alinhado, né? Precisa estar sabendo o que está acontecendo, tá bom? Tá claro isso? Amém. Prestação de contas. Isso é uma questão de maturidade. Mas nada escondido. Nós temos que ter um relacionamento de feedback, né? De vai e vem. Tem que ter retorno de todas as coisas, não é fazer o que a gente pensa, o que dá na telha. Isso aqui é muito importante. Nunca desista de ninguém. Às vezes você tem um membro da célula que ele é difícil. Tem dia que vai, falta 3, 4 semanas, aí vai de novo. Aí você tem que chamar, você tem que conversar, você tem que orar. Não desiste. De repente você vai ter uma grande surpresa de que aquela pessoa é realmente alguém escolhido por Deus. Ele só estava fora do tempo. Ele ainda não tinha entendido. Eu louvo a Deus, porque mãe nunca desiste, né? Mas eu louvo a Deus que minha mãe nunca desistiu de mim. Porque foi 20 anos orando para me achar. Né? Depois que me achou, foi 5 anos orando para me converter, né? E não desistiu, e eu dei trabalho. Então não desista das pessoas. Foi na sua célula, o processo às vezes de conversão é demorado. Às vezes a pessoa até dá trabalho, é polêmica, mas vai orando, irmão, vai, não desiste, vai tratando com amor, vai cuidando, vai nutrindo, né? Uma hora a pessoa se converte. Não permita membros ociosos na célula. O que é isso? A pessoa não faz nada. Não quero fazer nada. Desafie essa pessoa a mudar. Mostre que quem não frutifica não está bem. Quem não dá fruto, a árvore não está bem. Então a pessoa precisa fazer alguma coisa, precisa se dispor. Então a pessoa nunca está disponível. Claro que você não vai dar um trabalho para alguém que acabou de chegar. A pessoa ainda está se fortalecendo. Então é momento dela só comer. É igualzinho criança. Quando nasce é só leitinho, depois tem uma papinha, depois uma comidinha mais sólida, e assim vai crescendo. Da mesma forma você trata as pessoas da sua célula, mas ela precisa crescer, né? Já pensou uma marmanjo de 40 anos mamando na teta? Meu Deus, não está certo, né? Precisa evoluir, então precisa de... E às vezes a pessoa se converteu com 40 anos de idade, mas ela ainda é um bebê na fé. Aí daqui a pouco ela chega lá. Mas veja lá quem está ocioso e desafie essa pessoa. Fazer uma breve oração.
escolher o louvor da semana que vem. Já vai colocando responsabilidades para ela se sentir útil e crescer. Sim. Claro. Desafiar, assim, na questão da abordagem também, né? Boa. Tentar sempre abordar de uma maneira positiva, não numa pressão de constranger a pessoa, porque as pessoas, às vezes de desafiar, você acaba afastando a pessoa. Sim. Mas de uma maneira positiva, desafia, mostra o lado positivo daquilo, né? Para motivar a pessoa e influenciar ela positivamente, né? E não numa pressão, às vezes a pessoa acaba espana, né? Isso aí. Muito tato, muita sabedoria, né, para você fazer as coisas, porque principalmente quando a pessoa está chegando, né, às vezes ela é muito melindrosa, ela tem medo, né, aí ela pega e fala, nossa, o pastor mandou, o líder de célula mandou eu orar semana que vem e não vem mais na igreja, né? Então veja como você vai abordar e também, principalmente como o pastor Mer falou, a maneira que a gente fala muda tudo. De repente você coloca como uma obrigação ou como uma bronca. Irmãos, não tem que ter bronca. Célula, igreja não é lugar de bronca, é lugar de correção, tem amor, mas não é lugar de bronca. Nós precisamos aprender, eu preciso aprender, nós precisamos aprender a não dar bronca, amém? Ninguém aqui tá para ficar dando bronca nos outros. A gente tem que admoestar, ensinar com amor. Precisa às vezes ser uma palavra mais firme, mas sempre longe da bronca. Bronca não tem nada a ver com o nosso estilo. Certo? Cada discípulo é um projeto, não está pronto, dá trabalho. Projeto sempre dá trabalho, qualquer coisa dá trabalho para você construir. Então sempre olhe que o discípulo, ele é um projeto em construção e não um modelo acabado. Então não desiste. Olha, começa a orar pelas pessoas da sua célula, aquelas que dão mais trabalho, e começa a pedir para Jesus te mostrar quem é aquela pessoa para Jesus. E aí você vai orar por aquilo que aquela pessoa já é para Jesus, não aquilo que você está vendo. Hoje é mentiroso, é fofoqueiro, hoje vai quando quer na célula, dá trabalho aqui no compartilhar, fala o que não convém, mas aí você vai orar, o que essa pessoa é? Aí Jesus te mostra que é um evangelista, essa pessoa aqui vai trazer muitas pessoas para a célula. Então você vai orar, Senhor, obrigado pelo Joãozinho, porque o Joãozinho é um evangelista. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando na vida dele, perdoa seus pecados, Senhor, mas eu te louvo porque ele tem um chamado de evangelista, ele vai trazer muitas pessoas para essa célula, ele vai ser um instrumento nas suas mãos, e eu te louvo pela vida dele. Começa a orar positivamente pela pessoa, não desista e não olhe para a pessoa como achando que já vai vir prontinho, geralmente vem tortinho, e aí a gente tem o trabalho de colocar no trilho, amém? E confie no Espírito Santo, você vai ter surpresas boas. Tenha sempre uma palavra de ânimo, né? A pessoa já não está bem, a pessoa já não está vindo, e a gente traz uma palavra de desânimo, uma palavra de correção. Às vezes a célula balança, mas não cai. Aí já o líder já chega lá, né, pior do que todo mundo, né, aquela dificuldade, a célula parece que a engrenagem está sem óleo, né, tá batendo as bielas do motor lá. Meu Deus, o líder tem que levar uma palavra de ânimo, mostrar quem é Jesus, mostrar quem é o Espírito Santo, demonstrar que o Senhor está contigo. Existem momentos de muita tristeza, acontece. Aí a célula toda chora, acontece isso. Não estou falando que não tem esse momento, que está todo mundo quebrantado ali naquele momento de abatimento, de tristeza. Isso pode acontecer e acontece. Mas de um modo geral, você traz uma liderança de ânimo. Você mostra, como Jesus diante da pedra fechada no sepulcro de Lázaro, todo mundo chorando, aquela coisa terrível, as pessoas desacreditando de Jesus. Jesus falou, eu já falei, mulher, que ele vai ressuscitar.
Ela falou, eu sei, é lá no último dia, né? Não, é hoje, mulher. E mesmo assim todo mundo chorando. Aí Jesus diante da pedra, ele fala assim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso aqui para ele saber que o Senhor sempre me ouve. Lázaro, sai para fora. E aí o morto ressuscita. Entendeu? Então mesmo diante de um monte de gente chorando, o seu posicionamento de que o Pai está te ouvindo vai trazer vida e ressurreição naquela célula morta, em nome de Jesus. Amém. Glória. Quem quer aceitar Jesus? Amém. Os irmãos mais fracos devem ser carregados pelos mais fortes, né? Então não carregue tudo sozinho, delegue pessoas, coloca, às vezes o irmãozinho ali não está sabendo, não está prestando atenção, e você, irmão, está vendo aquele irmão ali? Cola nele, ajuda ele a crescer, né? Vai lá, chama para tomar um café, né? Movimenta, então um ajuda o outro. Então essa é o grande segredo da igreja, a descentralização. Quando Jesus estava lá naquele monte, 5.000 pessoas, 12 ajudantes apenas, e eles trazem o problema para Jesus. Jesus, o que a gente faz? Jesus fala, vocês vão dar de comer para eles. E ali acontece o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então a gente tem que passar também para o bastão para as pessoas poderem ajudar, né? Já a gente fala sobre ajudar. Às vezes uma pessoa difícil, quando a pessoa é difícil, coloque uma pessoa mais madurinho, uma pessoa que tem mais, né, tutano, que vai aguentar uma canelada, que não vai quebrar o osso, que não tem osteoporose, né? Tem que ser mais fortinho, senão não aguenta. Mas tem situações e situações. Então compartilhe lá na célula o pastoreio entre as pessoas. Por fim, Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então não tem segredo, irmãos. A liderança realmente é algo que nos sacrifica. É algo que você vai ter que se doar. Jesus, ele deu a vida por amor aos seus amigos. Não há maior amor do que esse, disse Jesus, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Então nós temos sim um papel sacrificante realmente, mas o bom de tudo isso é que o Senhor nos recompensa, né? A recompensa vem, é garantida a recompensa do Senhor. Você terá as suas coisas cuidadas pelo Senhor, o Senhor vai cuidar da sua alma, vai cuidar do seu espírito, vai cuidar da sua família, o Senhor vai cuidar das suas finanças, da sua saúde, o Senhor vai te abençoar, porque a nossa Bíblia diz que Ele faz isso, amém? Então creia que vale a pena dar a vida por amor às ovelhas. Relacionamentos. É importante que a célula ela seja um local onde as pessoas se relacionem, né? Precisa, às vezes, o líder fazer o meio de campo, de tentar aproximar as pessoas. Então, no compartilhar, né, você também enfatizar que deve ser um momento transparente, onde as pessoas passem a se conhecer. Isso tem que funcionar de forma natural, não tem como forçar isso. Às vezes a pessoa foi uma semana, foi 2, foi 3, foi 4, foi 2 meses, e ela não sente liberdade para falar, e isso é natural. Há uma grande desconfiança, é claro. Tem gente que já é boca aberta, né? A pessoa já chega falando tudo, já abre o coração, já fala os pecados para todo mundo, mesmo sem conhecer ninguém ali. Tem gente que é assim, mas tem gente que é reservado. Então não adianta você forçar. Mas me dá um exemplo de como eu posso fazer isso aqui acontecer. Um compartilhamento transparente na célula. Participe um pouquinho. O que vocês acham? Qual seria uma atitude de um líder? Como? Fazer o trabalho conjunto, cara. Peraí, como que é? Dou o exemplo primeiro, compartilho sobre algo. Certo, você dá o exemplo de você, compartilha algo sobre você mesmo. Certo. O que foi, Brandão? Fazer um trabalho conjunto com essas duas pessoas que não têm um relacionamento. Fazer um trabalho conjunto, cara. Certo. Não, aí você está falando de conectar uma com a outra, né? Estou falando do compartilhar transparente. Você tem um compartilhar, não sei aquela coisa, sabe, farisaica, tipo, só fala do vizinho ou só fala da Bíblia, mas não fala de si mesmo, entendeu? Aí eu falo da testemunha, entendeu? Para eu perante Cristo. Isso. Nos seus
do que você está vivenciando no grupo ali. Isso. E que está te edificando. Isso, mais ou menos o que ele disse também. Isso aí. Isso aí já vai entrar nesse já, que você falou, do Brandão. Então é isso. Qual é a maior fórmula? É você ir na frente, você dá o exemplo. Então se você fala de si, as pessoas vão pegar o gancho certo e vão falar de si, né? Se você só cita a Bíblia, a pessoa também vai pregar, né? E quando tem alguém lá mais conhecedor da palavra, né, Marcão? Marcão passou uns estreitos aí já, bem. O pessoal mais conhecedor da palavra prega e não fala nada de si, né? Então a gente precisa dar o exemplo aqui na frente, falando de si mesmo. Exatamente. Então, uma pesquisa assim, as pessoas, elas sentem, né, que ninguém se importa com ela. Então essa pesquisa é terrível. 70% saíram da igreja porque achou que ninguém se importava com ela. Então se a célula, a pessoa entra, a pessoa sai, e aqui pode até acontecer, não deve, mas é mais fácil acontecer isso aqui, da pessoa ficar no anonimato, aqui nesse salão. Mas na célula é difícil a pessoa ficar no anonimato. Agora se ela entra, se ela sai, nada acontece, ela vê que ninguém liga, ninguém se importa, ela acaba indo embora, porque ninguém ligou para mim, né? E a gente precisa mostrar para a pessoa que ela realmente tem valor, através de um contato, através de relacionamento, e sempre cuidado, tem pessoas que são mais reservadas, como eu disse, para você também não ser o invasor de privacidade, né? Você chegar e bater na porta da pessoa lá sem ter sido chamado, aí você vai estar invadindo. De repente a pessoa é super reservada, ela vai achar aquilo ruim também, vai sair da igreja. Se esse povo da igreja veio aqui na minha casa, eu não chamei ninguém, né? A pessoa ainda nem se converteu direito, mas tem que ter o equilíbrio em tudo isso daí, né? Também largar, a pessoa também sai. Então tem que saber dosar bem isso aí. Aí sim, que o Brandão comentou, né, Brandão? Lê aí, né? A gente se conhecer mutuamente, né? Compartilhar as necessidades um dos outros. E às vezes precisa do líder, como você falou, fazer esse meio de campo aí, né? Quer falar? É isso mesmo. Né? Dá uma facilitada para as pessoas se conhecerem, né? Tem uma aproximação aqui. Isso. Às vezes tem uma pessoa ali na sua célula mais tímida e tal, aí você pega um irmão, traz para perto, vem para a rodinha aqui, ó, né, e coloca junto com ele ali. Aí você facilita ali para começar a conversa, percebe que o assunto começou a rolar, glória, já deu liga aqui. Aí pronto, você já sai, deixa os dois conversando lá. Já facilitou, criou um relacionamento, né? Então tem pessoas mais expansivas, pessoas mais tímidas, o líder ele só fica ali como facilitador. Aí, estimule os membros a se convidarem mutuamente para almoços, jantares, lanches nas casas uns dos outros, sem excluir ninguém. Então, não necessariamente vai toda a célula para um evento só, mas sempre tem uma coisa ou outra, chama aqui, chama ali, né? Faz um grupo, sei lá, as irmãs, de repente, de uma célula, resolvem fazer um chá e vão fazer junto lá, aquele lanche. Tem lá 2, 3 jovens na célula, vão fazer alguma coisa. Mas todo mundo tem que estar envolvido, né? Um compartilhando com o outro, chamando um para casa do outro, né? No começo, quando ainda não há um relacionamento, você como líder pode facilitar isso também. Chama para sua casa, chama todo mundo para sua casa. E ali na sua casa, num ambiente diferente, de repente vai começar a ser criados vínculos ali de amizade, né? Ou na própria anfitrião, onde a célula é realizada, faz ali uma coisa para as pessoas se conhecerem um pouco melhor. Uma vez por mês, a gente tem aí a Semana da Comunhão, que é muito importante para que as pessoas tenham mais tempo para conversar, para se conhecer, né? E também sair fora da célula, né? Fora do dia da reunião, né? Assistir um jogo de futebol junto, né? Ver o Palmeiras ganhar do Boca Juniors hoje, lá no palestra, né? Não força, né? Eu tenho fé, irmão. Minha fé. Não força, né? Tá bom, então chama lá para ver um outro jogo, né? Mas enfim,
fazer alguma coisa. Em caso for, tem que fazer culto de libertação. Tem, aí precisa amarrar o valente, senão vai roubar todos os bens. Né? Vamos lá. E valorize o momento do lanche na sua célula, né? Acho que isso aqui a gente já faz, né? Nossa, é a parte que a igreja melhor faz, parece. Todas as células têm esse momento, é importante esse momento, não é nem tanto o que se come, mas é o momento ali, é super importante a conversa ali, lá na célula Judá, onde a gente mais participa, é um momento muito legal, muito edificante lá, onde as pessoas falam de tudo lá, né? Fala de política, de trabalho, fala de Bíblia, fala de tudo, e é um momento que as pessoas passam a se conhecer, né? Melhor, é muito gostoso. Tem mais? Ah, sim, a qualidade deve preceder a quantidade, por quê? Se eu tiver 5, 6 pessoas na célula, mas que se relacionam, que se ajudam, que são pastoreadas, é melhor do que eu ter 20, mas que estão largadas, que não estão sendo cuidadas. Então, buscar isso, a qualidade deve preceder a quantidade. É muito importante que cada líder de célula veja na sua célula as pessoas que têm um pouquinho mais de maturidade para te ajudar nisso aqui, para que aumente a qualidade, para que as pessoas estejam sendo mais bem acompanhadas. Nessa cidade grande que a gente vive, as distâncias são tão grandes, o trânsito tão complicado, não dá para a gente estar se relacionando com todo mundo. Então é importante que isso seja dividido entre as pessoas mais maduras, para que a qualidade possa acontecer. Algo muito importante que é o alvo, né? Olha que legal. Se você está mirando em nada, certamente acertará em cheio. Então a gente tem que mirar, tem que ter um alvo. Nós como presbitério não temos ajudado muito nisso, né, pastores? Mas a gente vai melhorar, né? Ano que vem aí, lá, né? Então a gente pretende fazer mais coisas na igreja, para que a igreja faça em conjunto, né? Então vai ter o mês ali do jejum pelo Natanael, a igreja vai estar se movimentando, a igreja vai estar orando, e toda a igreja fazendo o jantar do Natanael na mesma data, a igreja vai estar fazendo grupos de evangelismo na mesma data, e assim, alvos de crescimento, Hã? Isso, exatamente, temos que mirar em alguma coisa, né? Tá bom? Então precisa ter mira. 4 princípios para estabelecer alvos. Alvos específicos tem que ser estabelecidos, não é qualquer coisa, se qualquer coisa vier tá bom. Não, nós estabelecemos um alvo, Senhor. Nós gostaríamos de, no mínimo, 5 pessoas convertidas na nossa célula nesse jantar de Natanael, porque a gente tem condições de cuidar de 5. Então a gente estabelece o alvo de 5. Convida 10, convida 15, você vai ver que vai vir os 5 estabelecidos e eles vão ser cuidados. Sonhe com esses alvos, né? Passe essa visão para toda a célula sonhar junto, fale sobre o assunto, coloque no grupo, fale nas reuniões. Os alvos têm que ser algo que todos têm que estar sonhando junto, tem que estar sempre sendo anunciado, e se preparem para alcançar esses alvos, né? O preparativo é a oração, estar organizando também como vai ser esses eventos, tem que estar de alguma maneira, todo mundo tem que estar envolvido da célula nesses alvos. Aquilo que nós falamos há 2 semanas atrás, né? O mito do super crente, do super homem, tem que quebrar isso daí. Toda a célula precisa estar envolvida nos alvos da célula, porque a célula é como uma grande... a célula é como se fosse uma maternidade, né? Então o bebê vem, ele é cuidado ali por todos daquela célula, não é por um só. Então todos precisam estar envolvidos no mesmo alvo. Agora, a gente está caminhando para o fim. Resolução de conflitos na célula. Então esse é um assunto também muito importante. Por quê? Existe um conflito que é sadio e tem um conflito que é destrutivo. Às vezes a pessoa vai para a reunião e ela traz
polêmicas, ela tem sabe, vontade de destruir, muito mais do que de construir. Então tem algumas coisas aqui. O conflito sadio é discordar honestamente de alguma coisa que esteja sendo discutida no grupo. Então, cuidado também para você não... A pessoa trouxe uma divergência, aí você já acha que a sua liderança está sendo afrontada. Calma, irmão. A pessoa está com dúvida. Ela está querendo entender. Então esteja sensível ao Espírito Santo, até onde isso é uma dúvida ou uma afronta. Então existe um conflito sadio, a pessoa quer entender, então explica pela palavra, procura ali com mansidão conduzir a pessoa e orientá-la a respeito disso. Às vezes a pessoa falou uma coisa bizarra, às vezes ela é até nova na fé, ela falou uma coisa absurda, que biblicamente você sabe que aquilo ali, nossa, que absurdo isso, mas a pessoa não sabe, ela está querendo aprender, e às vezes a gente já pensa que é o diabo na pessoa já querendo destruir a célula, já querendo tirar o foco da palavra, já está querendo desvirtuar a reunião. Às vezes não é isso, mas tem também aqui o conflito destrutivo, é uma afronta, uma oposição aberta, desejo de anular o que os outros estão fazendo. É aí que você vai ter que ter a sabedoria para tratar isso daí, porque tem gente que vem mesmo, né, só para polemizar, não tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o próprio umbigo, quer realmente sair dali ganhando a conversa, quer gerar uma discussão, e muitas vezes vem mesmo cheio de demônio para trazer confusão na célula. Você viu por que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Numa reunião, qualquer que seja, você tem que estar. Vai fazer um churrasquinho na sua casa? É uma reunião, meu irmão. Vai ter gente lá. Você tem que estar em espírito de oração. Porque alguém pode levantar uma polêmica ali e você pode ser um agente de glória ao nome de Jesus, ou você pode envergonhar Jesus. Então nós temos que estar sempre prontos e preparados para isso. Tome bastante cuidado. Não é muito fácil isso, mas o Espírito Santo te ajuda. Vamos falar do conflito sadio. O que acontece? Quando o conflitante quer ser ouvido pelo grupo ou pela liderança, então ele quer ser ouvido, ele precisa falar. Ele quer expressar um ponto de vista, ele quer expandir e clarear o entendimento do grupo. Então você percebe que o propósito da pessoa é trazer uma informação extra. De repente não está um pouco fora, mas ele tem uma boa intenção ao trazer aquilo. Promover cura pessoal e para o grupo, né? Então ali naquela discussão você percebe que vai trazer uma cura. Ele precisa de respostas, então ele está com um conflito interno. Ele pega e traz aquilo na reunião. E a célula, como eu falei, ela tem que sair da caixinha. Nós precisamos estar sensíveis a isso. Às vezes a tua célula vai virar uma reunião de cura e libertação naquela noite. A pessoa está com um problema gravíssimo, que ela abriu uma janela na alma dela e expôs para você algo tão profundo da vida dela. E às vezes aquilo começa com até um debate, com alguma coisa, e ela na verdade está querendo ser curada naquele assunto. Digamos que, um exemplo, a pessoa vem a falar sobre o movimento LGBT na sua célula. Ela acha que não tem problema, que Deus ama todas as pessoas, que hétero ou homossexual é uma opção da pessoa. É um absurdo a gente ser preconceituoso. E às vezes a pessoa não está te afrontando, ela de verdade pensa dessa maneira. E ali com espírito de mansidão, com sabedoria, com graça, você vai trazer essa pessoa para o Evangelho. O que o Evangelho diz a esse respeito? Você já não vai com as 4 partes em cima da pessoa. Precisa ter esse discernimento. Agora pode ser que seja um enviado do inferno também, querendo trazer confusão. E aí, meu irmão, não tem cartilha, é o Espírito Santo te orientando ali. E conclua em unidade, paz e consenso para encorajar o líder. Então a pessoa, quando ela traz, ela não está afrontando, ela não está querendo destruir a liderança da pessoa. Ela quer
um consenso daquilo que é uma dúvida do coração dela. Então esse é um conflito sadio. E agora um antagonista que traz uma dinâmica errada e doentia para a célula deve ser identificado e confrontado. Então o antagonista é aquele que vai contra o caminho bom, o caminho que vai trazer cura, que vai trazer libertação. O antagonista, o que ele quer? Ele quer trazer atenção e admiração para si e para suas ideias. Bem diferente de alguém que quer apenas resolver uma dúvida. Ele geralmente provoca separação entre as pessoas, quer criar o seu reinozinho ali, né? sua panelinha. Acontece isso daí. Provoca desestabilização do grupo, tem interesse próprio, tenta controlar e manipular os outros, sente necessidade de atrair os outros para as suas ideias. Então acontece muito de, por exemplo, eu vou lá e compartilho algo pessoal da minha vida, vou lá e falo. Geralmente se um antagonista, alguém que está ali no meio, que quer trazer perturbação, ele vai querer me aconselhar. Eu sou uma ovelha ali daquela célula e o cabra vai querer me aconselhar, vai querer trazer uma direção, uma visão. Você já percebe. Você já percebe que não está bom aquilo, né? Que o caminho não está legal. Não que os outros não possam trazer, pode, mas você tem que estar sensível que tipo de palavra está sendo trazida ali, que tipo de orientação está sendo trazida, né? Antagonista, aquele que vai contra. Então, geralmente quem faz isso, ele quer ser o centro das atenções. Não é porque a pessoa ela é mais falante, que aí todo mundo que é mais falante, você já vai, se fosse assim, as duas Lucianas aqui, né, tanto a minha esposa como a Lula, né, já seriam consideradas antagonistas, né, porque elas falam bastante, mas não é, imagina, né, mas não é porque a pessoa fala bastante que ela está indo contra. Então, mas tem gente, né, só para descontrair, mas tem gente que quer trazer a atenção para si, ela quer ser o centro das atenções. Então tome cuidado com essa pessoa na célula, porque ele está realmente trazendo doença para a célula. E por fim, ele quer sempre ganhar a discussão. Você vê que a pessoa não se dobra. Você está mostrando na palavra, mas ele continua batendo, né? Pelo sem prazer de te ver perder. É humilhar, que geralmente é o líder da célula, é o alvo principal. Então, infelizmente, existem enviados de Satanás. Mas, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te revelar quem é. Você vai amarrar o valente, vai entrar na casa dele e vai saquear todos os seus bens, como diz a palavra. Só esteja atento a isso. O que fazer? Antecipe-se ao antagonista. Você percebeu que a coisa está engrossando, está complicando, você já corta, já leva o assunto para outro lado, não fica acomodado, tome ações imediatas, exerça uma liderança forte, proteja o seu grupo e mostre a maneira apropriada para ele ser curado. Então, primeira coisa, proteja as ovelhas daquele que está querendo destruir, mas não se esqueça dele. Proporcione um caminho de cura para aquela pessoa. E de repente ele nunca teve isso. Ele ou ela nunca teve essa mão estendida para ajudá-lo a sair dessa postura equivocada que ele tem. E a importância de proteger as ovelhas. Porque às vezes o cara começa a se aproximar e palavra na orelha, daqui a pouco você está com um desviado aqui, outro desviado ali, e aí o pastoreio ficou sofrível. Então é muito importante a gente cuidar das ovelhas. E aqui, quando você colocar alguém para cuidar do antagonista, coloque alguém que tenha mais maturidade, senão você vai ter dois antagonistas daqui a pouco, né? Colocou uma ovelha menos madura, que acabou de chegar, ou que não está tão forte ainda, vai lá, conversa com ele lá, conversa com ela lá. Quando volta os dois de braço dado, né? Então fica bem esperto quanto a isso. O confronto. Garanta que a sua repreensão não vai ser mal interpretada. Na hora da raiva,
a gente não tem que repreender ninguém, né? Nem filho, nem ovelha, nem ninguém. A gente tem que deixar para depois, que na hora da raiva com certeza você vai errar. Não repreenda por escrito ou por telefone, realmente isso aí é terrível. Nem WhatsApp, nem telefone não é o canal correto realmente para a gente confrontar ninguém. Tem que ser olho no olho mesmo. Não destrua a dignidade da outra pessoa, mas ajude a crescer. Você não tem que humilhar a pessoa quando você a corrige. Você traz os fatos e ajuda ela a crescer, mas você não destrói a pessoa com palavras, né? Palavras às vezes doem mais do que um tapa na cara. Faça questão de conhecer a história inteira. Então, de repente, ali no momento de ajuste, de conserto, você conhece a história da pessoa. Por quê? Né? Você pensa assim, o que te levou a essa conclusão? De repente você vai ver lá que a pessoa tem uma história de vida terrível. E ali você vai servir como instrumento de cura na vida da pessoa. Cheque seus verdadeiros motivos e propósitos, né? Tudo isso é no particular, não é ali no momento. Ali no momento do conflito não tem jeito, tem que ser depois. Identifique claramente as implicações do comportamento da pessoa, aí você traz para ela que tipo de implicação aquilo tem, né? Aquela distorção da palavra que ela está trazendo, o que vai acontecer se aquilo for adiante. Ofereça a chance de um recomeço, né? Não fechar as portas. E por fim, corrija em particular, nunca na frente dos outros. Aqui é o texto básico, queria que vocês abrissem, Mateus 18, 15 ao 17. Quem achou pode ler. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvir, conte a igreja. Se ele se recusar a ouvir, também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes Até o 17? Senhor. Isso. Então, esse é o caminho. Tem 3 passos para a gente corrigir uma pessoa. Primeiro, em particular, como Jesus ensina. Eu e ele conversam. Não teve jeito, chama mais 1 ou 2. Conversa, aconteceu isso, tem essas pessoas aqui para nos ouvir, a pessoa continua irredutível, aí você apresenta a igreja, né? E aí, mesmo assim a pessoa se torna irredutível, aí é exclusão, acontece a exclusão da pessoa. Então, o que acontece? Quem tem que dar o passo é o ofendido. Então, eu fui ofendido, eu devo dar o passo em direção ao ofensor, para que haja essa cura. Aí já foi estabelecido qual foi o pecado, então é o primeiro passo, confrontação pessoal. Então eu chego para o irmão e falo, aconteceu assim, vamos conversar entre nós aqui, o que a palavra de Deus diz é assim, assado, tal, e ali, né, a confrontação pessoal com amor, mas precisa acontecer. Aí vem a confrontação representativa, né? Informal ainda não é pública, ainda é uma coisa informal. Aí eu pego e chamo lá, Mer, vem comigo, né? Vamos conversar. Aí o Mer vai comigo, a gente vai conversar com o irmão. Aí nós dois ali conversamos com o irmão. Não teve jeito, aí tem que levar para a igreja, né? Para que haja abertura para toda a igreja daquele pecado que não foi aceita a correção. E aí a pessoa mesmo assim não aceita, é feita a exclusão. É bem
É bem ruim isso aí, né? É uma coisa bem chata. O bom é quando resolve logo na primeira, na confrontação pessoal. Se não, na segunda, como a testemunha, né? Para que não chegue a público. Porque na verdade é assim, né? A igreja, ela é embaixadora de Cristo na terra. Então, se nós temos, né, pessoas que estão dando mau testemunho, que estão fazendo coisas erradas, ela é uma representante da igreja. Ela não pode pertencer à igreja se ela não representa a igreja. Por isso que existe a coisa chamada exclusão, onde a pessoa é cortada mesmo espiritualmente. E isso, na verdade, é bom para ela, porque a Bíblia diz que ela vai ser lançada lá fora e Satanás vai ter acesso a ela e massacrar a carne dela. E há a chance de que no dia do Senhor o espírito dela seja salvo, porque ela pode se arrepender e voltar arrependida e quebrantada. Agora, se ela se mantém dentro da igreja, além dela contaminar os outros, ela vai para o inferno. Então, não é ficar dentro da igreja que resolve. Aí é onde entra a confrontação comunitária formal, né? Formal, que aí é diante da igreja. Isso não se faz num domingo, num culto público. Isso se faz numa assembleia, onde tem só os membros, num dia de ceia, onde tem só os membros, onde é feita ali a confrontação. Num culto de domingo não se faz uma coisa dessa, porque é um culto de celebração, é um culto onde as pessoas vêm para se converter, para adorar o Senhor. Então é feita uma assembleia à parte para isso. A prática correta de confrontação produz a unidade necessária para que a célula inteira experimente a presença de Jesus. Então, quando há a cura, toda a célula vai ser curada, toda a igreja vai receber a cura. Amém? A gente não pode deixar problemas se estender empurrando com a barriga, porque aquilo vira um câncer e prejudica a célula, prejudica toda a igreja. Então, amados, por hoje era isso. Na semana que vem, eu ainda não vou falar do caminho da multiplicação celular, eu vou entrar com uma retrospectiva, apenas os pontos-chave do que nós estudamos até aqui, e vamos tratar um pouquinho entrar um pouco em caráter, né? Na semana que vem começa, na outra semana talvez termine, aí vem um acampamento. Aí depois a gente, até a primeira ou segunda semana de dezembro, a gente ainda tem a aula, aí depois a gente entra em férias, que é uma escola. Então, assim como a escola de discípulos, aqui também tem férias. Então, dezembro, janeiro, é férias. Quando a gente retomar em fevereiro, a gente vem com força total aí, falando de princípios bem práticos e profundos para a nossa liderança vencedora. Amém? Amém. É só a próxima que tem, né? Na outra já é? Porque a quarta-feira a gente vai estar indo para... Ah, então é. Então é só semana que vem, depois só quando voltar. Certinho. Dúvidas?